Boa tarde, terça-feira já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. PM apreende grande quantidade de drogas com adolescentes em Cachoeiro. 4 são presos por assassinato de transexual de Piúma. Jovem sofre tentativa de homicídio em Itapemirim. E crianças em situação de trabalho análogo à escravidão são resgatadas em Marataízes. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. Seja muito bem-vindo ao Ronda da Cidade. A gente começa essa edição falando de um caso absurdo. 3 crianças em situação de trabalho análogo à escravidão foram resgatadas pela Guarda Municipal lá em Marataízes. Quem conta os detalhes desse caso é o Samuel de Fraga. Pois é, Wanderson Amorim, que absurdo, né? Esse caso aconteceu na última sexta-feira, mas todo o serviço de imprensa, né, aqui na região ficou sabendo desse caso nesta semana. E de acordo com a Guarda Civil Municipal, na noite de sexta-feira, o que seria uma ocorrência de trabalho infantil terminou com a desarticulação de uma quadrilha que aplicava golpes e mantinha menores em condições precárias, em situação análoga a trabalho escravo. Bom, e sem contato com os pais também. Após a denúncia do trabalho infantil, a guarnição do K9, com apoio do vídeo monitoramento, localizou um menor que era mantido em situação precária, sendo obrigado a trabalhar, vivendo longe de seus pais por mais de 1 ano e meio. Já na Delegacia Regional de Itapemirim foi anunciado que mais 2 crianças estavam na mesma situação. Após a solicitação do delegado de plantão, as diligências foram continuadas até a localização e entrega dos outros 2 menores aos pais, juntamente com o Conselho Tutelar, como cumprimento de ordem judicial. E essa mulher que estava com esse menor, ela também já foi detida, Wanderson. Agora, um absurdo, né? Em pleno século XXI, a gente ainda tem histórias como essa de colocar crianças para trabalho escravo. E segundo alguns relatos, essas crianças, elas trabalhavam vendendo doces, balas, água mineral nos semáforos, pediam dinheiro pela rua para poder sustentar financeiramente. A polícia continua investigando o caso para descobrir se tem mais envolvidos aí a esse tipo de situação, né? Crianças sendo mantidas em cárcere privado e sendo obrigadas a trabalharem como escravos. Wanderson. Tudo isso um grande absurdo, né? Esse é um caso que chega ao nosso conhecimento, que chegou ao conhecimento das autoridades policiais, mas quantos outros que acontecem, mas não chegam ao conhecimento da justiça, não chegam ao conhecimento da polícia. Crianças que deveriam estar estudando, né, numa sala de aula, estão nas ruas vendendo doces, balas para malandrões que querem ficar aí de boa às custas, né, dessas crianças escravizadas, porque não tinham salário. E os pais dessas crianças, por onde estão? Por que esses pais deixaram essas crianças há mais de 1 ano? Você vê as crianças há 1 ano e meio, sem contato com os pais. É um grande absurdo. Que pai é esse? Que mãe é essa? Se é que se pode chamar de mãe. A gente sabe que tem circunstâncias, né, onde os pais não têm condições, mas hoje existe assim, programas, tem bolsas, assistência social por parte das prefeituras. Não dá para aceitar que pais deixem crianças numa situação como essa, em trabalho em situação análoga à escravidão, e que os responsáveis paguem caro pelo que fizeram com essas crianças. E o lançamento de livros de escritores capixabas faz parte da programação da Bienal Rubem Braga. Ao todo, 14 títulos vão ser apresentados e a programação pode ser acompanhada pelo YouTube. Confira na reportagem. Durante a programação da 8ª Bienal Rubem Braga, que é organizada pela Prefeitura de Cachoeiro,
vários autores vão lançar suas obras literárias durante o evento. Nós juntamos esses escritores de vários lugares, né, diferentes. Vamos estar em grupos nessas mesas, que a gente consegue ter um bom bate-papo, né, um bom encontro de escritores para lançar os seus livros. A programação acontece de forma híbrida, com atividades online e presenciais. As mesas de lançamento de livros podem ser acompanhadas pelo canal no YouTube da Secretaria Municipal de Cultura. O coordenador do evento explica que a exposição da obra serve como vitrine para valorizar o trabalho do escritor. Essa é uma das funções da Bienal, né? Você levar até o mercado, levar para as pessoas novos livros, né? E principalmente esses livros que são lançados dos escritores locais. Então, a Bienal, ela acaba sendo uma vitrine para esses novos escritores ou para escritores já consagrados, que já lançaram vários livros, mas para eles divulgarem também os seus trabalhos. As obras serão lançadas no próximo final de semana, dia 28 e 29 de maio, às 10 horas da manhã e às 2 da tarde. Ao todo, 14 títulos serão apresentados de diversos gêneros de escritores daqui do Espírito Santo e também de fora do estado. Nós vamos ter 10 escritores, né, de Cachoeiro, de Marataízes, de Cariacica, de Vila Velha, um vindo direto de São Paulo para fazer o lançamento. E esses escritores vão estar lançando 14 livros, né? São livros mais variados, livros para adulto, livros infantis, livros de poesia, de crônicas, livros que contam histórias. Então, assim, a gente tem uma variedade enorme para agradar a todos os leitores. A cachoeirense Luciene é uma das escritoras que vai apresentar o seu livro, fruto de uma dissertação de mestrado. Na obra, ela fala sobre as Santas Casas, desde o surgimento delas em Portugal até a implementação da instituição em Cachoeiro. Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado, né? Eu fiz o mestrado na UFES e o livro surgiu a partir daí. Para mim foi assim uma expectativa, foi uma surpresa, porque eu não imaginei que se tornaria um livro, né? A história foi tão empolgante que acabou virando um livro. E o livro deu muito certo. O lançamento oficial da obra, escrita pela professora Luciene, vai acontecer no sábado, dia 28 de maio, às 10 horas da manhã e pode ser acompanhado pelo YouTube. A gente sabe que no Brasil, né, de um modo geral, a leitura, a gente tem um trabalho muito grande para formar leitores, né? Então, quando a gente valoriza aquilo que é nosso, eu penso que assim, dá um boom na leitura, porque o meu aluno, né, eu sou professora, então quando você fala assim, olha, eu escrevi um livro, então as pessoas pensam assim, gente, é possível, alguém pertinho de mim escreveu o livro, então a gente tem que incentivar mais e mais a leitura. Eu penso que foi uma grande tacada da Bienal Rubem Braga esse ano valorizar o trabalho da terra. Olha lá, e segurando o livro com muito orgulho. E, aliás, essa é a palavra que descreve bem o sentimento da escritora cachoeirense. É um orgulho muito grande, é um sentimento assim de dever cumprido, né? Uma pesquisa que foi feita em 2 anos, deu muito trabalho, né? Então, quando eu vejo as pessoas querendo saber mais sobre a história de Cachoeiro, querendo saber mais sobre a história, né, da minha pesquisa, dá um orgulho muito grande. E isso que eu falei, um sentimento de, olha, valeu a pena. Além do lançamento de livros, a edição 2022 vai contar com mesas de debate online, oficinas em escolas, o City Tour, que é dedicado a Rubem Braga, exposições e uma feira de artesanato. A programação completa está disponível no site da Prefeitura de Cachoeiro. E você vai ver depois do intervalo, 4 são presos por morte de transexual em Itapemirim. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, participe do seu telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, 28 999461607. Tá na bronca? Tem um problema no seu bairro? Manda para o Ronda da Cidade, que vai ao ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e também às 7 da noite. Agora a gente fala de operação policial. 4 homens foram presos pelo assassinato de uma transexual que residia na cidade de Piúma. O crime aconteceu em Itapemirim e Samuel detalha agora esse caso pra gente.
É isso mesmo, Wanderson Amorim. Olha, nesta segunda-feira foram realizados mandados de prisão com o nome Operação Ana, para poder prender aí os suspeitos de assassinarem essa transexual lá de Piúma, o caso que chocou a toda a população, né? E olha, foi efetuada a prisão de 4 dos 5 acusados pelo crime. Um deles foi detido em Araruama, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, 2 em Marataízes e 1 em Iriri e em Anchieta. Ao todo, Wanderson, são 5 investigados. E segundo o delegado Djalma, a Ana foi levada pelos assassinos ao local do crime, numa área de invasão, onde vem ocorrendo vários crimes. Lá, ela foi alvo de vários disparos de arma de fogo, abandonada sem documentação, sem identificação nenhuma. Depois, através de depoimentos de várias testemunhas e familiares, foi identificado um veículo utilizado pelos suspeitos que levou Ana até o local. Agora, Wanderson, o delegado relatou que no dia do crime, Ana ligou para uma pessoa da família e contou que estava saindo com pessoas suspeitas e que estava com medo de morrer, de ser morta, né? De fato, foi o último passeio de Ana. Ela acabou executada a tiros e abandonada no meio do mato, na localidade de Maraguá. Ana estava morando em uma pousada em Anchieta quando saiu na caminhonete com destino a Itapemirim. Os indícios da autoria e da materialidade dos fatos, o delegado representou na justiça pedindo a prisão temporária dos investigados e o juiz concedeu. A equipe do CORE do Rio de Janeiro cumpriu um mandado em Araruama e os outros 3 foram detidos aqui no litoral sul capixaba. Agora ainda tem um 5º suspeito, que é o acusado de ter efetuado os disparos, mas segundo a polícia, essa prisão pode acontecer a qualquer momento. E mais uma vez, né, a polícia mostrando aí o seu trabalho, investigando e resolvendo os crimes aqui no sul do estado. Wanderson. A casa caiu e caiu bem rápido, né? Para esses 5 elementos, 4 deles já atrás das grades, um que vai ser preso a qualquer momento, de acordo com a Polícia Civil, já tem identificação, a questão de tempo só para colocar as mãos atrás deles, só que é igual um novelo de lã, né? Quanto mais vai desenrolando, mais vai esticando, vai aumentando. Uma coisa levou a outra, né? Essa transexual, a Ana, teria presenciado um homicídio na Ilha do Gambá, lá no município de Piúma, e por isso teria sido executada, morta a tiros. Começando a vida, a opção sexual dela não importa, não vem ao caso, cada um faz a sua vida o que quer, mas é uma crueldade tamanha, é um absurdo, tanta violência, né? Tantos casos de violência aqui na nossa região, porque testemunhou um crime, foi calada, foi executada, foi morta. Agora, podemos dizer que uma quadrilha, né? Porque 5 pessoas envolvidas queriam tirar ela de circulação. Ela foi para o local onde foi executada sabendo, né, já temendo que iria morrer. Tenha certeza que ela não foi porque queria. Avisou familiares que estava indo para uma emboscada e foi realmente o que aconteceu no dia 2 desse mês, no dia 2 de maio. Foi morta, mas a justiça começa a ser feita com um trabalho brilhante da Polícia Civil. Agora a gente muda de assunto porque dados de uma pesquisa encomendada por uma farmacêutica brasileira mostram que a busca por multivitamínicos para aumento da imunidade cresceu 73% no Brasil em meio à pandemia. Mas especialistas alertam que o uso desenfreado em relação a esse imunizante cresceu 73% no Brasil, mas pode provocar problemas na saúde. É o que alerta então os especialistas. Confira na reportagem. Seu Marco é super ativo. Ele dá aula em uma academia. Fazendo uso de polivitamínicos há mais de 10 anos, ele garante que só começou a utilizar as vitaminas após recomendação médica. Um composto vitamínico, não chega a ser um polivitamínico. Chega a ser um composto só com os essenciais, os de maior necessidade. Vitamina C, vitamina E, vitamina D, beta-caroteno, a provitamina A e o zinco, o mineral. Dona Darcy também usa as vitaminas como suplemento alimentar. Eu só uso o cálcio. E no cálcio tem vitamina D, magnésio, só
Só isso que eu uso, mais nada. Uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos apontam que cerca de 98% das pessoas que participaram da entrevista estão satisfeitos com os resultados obtidos por meio do uso de suplementos alimentares, como as vitaminas e minerais. Dados de uma pesquisa encomendada por uma farmacêutica brasileira mostrou que a busca por multivitamínicos no Brasil aumentou, principalmente durante a pandemia, em 73%. Entre os produtos mais procurados está a vitamina C. O estudo identificou ainda maior risco de desenvolvimento de câncer de próstata e de pulmão nas mulheres e também leucemia naqueles que fazem uso diário destes suplementos. Essa médica oncologista explica que o uso desses multivitamínicos devem ser recomendados por um especialista. É importante o paciente passar por uma avaliação médica e uma avaliação nutricional para ver se há alguma deficiência dessas vitaminas, né? Principalmente de acordo com as queixas desse paciente e também do histórico dele, cirurgias prévias, tratamentos prévios, que a gente vai detectar quais as vitaminas estão realmente em níveis baixos que a gente precisa suplementar. Ainda de acordo com ela, o uso indiscriminado desses complementos alimentares podem comprometer a saúde, podendo até causar intoxicação. O problema dos polivitamínicos, eles colocam muitas coisas no mesmo composto. Então, esse paciente pode ter outras medicações que ele faz uso para hipertensão, diabetes, tireoide, que podem interagir com essas medicações. E, às vezes, essa vitamina no organismo dele nem está num valor baixo, nem precisaria estar repondo e vai sobrecarregar o metabolismo dele. Então, é importante realmente ter um acompanhamento nutricional com o médico para ver qual a vitamina exatamente que ele precisa suplementar. E vamos saber com Samuel de Fraga qual é a programação desta quarta-feira na mesa de literatura que acontece na Bienal Rubem Braga, em Cachoeiro. Pois é, Wanderson Amorim, nessa quarta-feira, lógico, tem mais uma mesa literária muito importante na Bienal. E é uma mulher. Para falar quem é essa convidada, converso com o Lucimar Costa mais uma vez, que é o curador da Bienal. Lucimar, conta pra gente, quarta-feira, quem vai estar na Bienal, que vai trazer muita informação pra gente. Então, nessa quarta-feira, que é o segundo dia da Bienal, com as mesas literárias, nós vamos ter a Carolina Munhoz, diretamente de Los Angeles. Ela é jornalista, roteirista e autora de mais de 10 livros, ganhadora de vários prêmios e trabalha com séries para canais de streaming. Nesta quarta-feira, a gente vai ter a Carolina em duas mesas, uma às 9 horas da manhã e a outra às 14 horas. Então, você pode assistir de manhã ou de tarde para uma conversa sobre literatura fantástica. Pois é, e olha, lembrando que você que está acostumado a acessar o canal da Sencult, não se preocupe, porque vai ser online e, é claro, vai ficar lá para que você possa assistir posteriormente. Teve um probleminha, não pôde assistir na hora, tem a oportunidade de assistir logo depois, que todas as mesas vão ficar lá postadas para que você possa conferir tudo o que acontece na Bienal Rubem Braga 2022. Wanderson. Obrigado, Samuel. E a seguir, menores são apreendidos com grande quantidade de drogas em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Estado, seguindo na área policial, porque 4 adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar com grande quantidade de drogas em Cachoeiro. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. A Polícia Militar recuperou nesta segunda-feira uma motocicleta furtada na cidade de Castelo. A moto Honda NXR 150 Bros foi furtada na noite do último domingo no bairro Cava Roxa. Na ação, ninguém foi detido. Em Cachoeiro de Itapemirim, 4 menores com idades entre 14 e 16 anos foram apreendidos pela Polícia Militar com grande quantidade de drogas na noite desta segunda-feira no bairro Bela Vista. De acordo com a PM, por volta das 7 da noite, após receber denúncia anônima informando que na rua Olívia das Dores Rodrigues, 4 menores estariam realizando o tráfico de entorpecentes, uma equipe da PM foi até o local, onde foi possível visualizar os menores traficando. Com eles, foram recolhidas 20 pedras de crack, 6 buchas de maconha e R$ 317 em espécie.
Foi realizado o emprego do cão killer, que localizou dentro de uma casa abandonada, dentro de uma caixa d'água, uma mochila contendo 752 pedras de crack, 14 buchas de maconha, 196 pinos de cocaína, um tablete de crack de aproximadamente 250 gramas e uma embalagem com aproximadamente 200 gramas de cocaína. O material apreendido, juntamente com os menores, foram entregues na 7ª Delegacia Regional do município. E a Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada no final de semana no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Um jovem de 23 anos, quando estava na rua Icoporanga, foi atingido por disparos de arma de fogo por volta das 7 horas da noite de domingo. Ele deu entrada na Santa Casa de Cachoeiro com perfurações na barriga e perna. A vítima informou que se encontrava no endereço citado quando ocupantes de um automóvel modelo Gol de cor preta passaram pelo local, efetuando os disparos de arma de fogo em sua direção. A autoria e motivação do crime são desconhecidas. E um jovem sofreu uma tentativa de homicídio no interior de Itapemirim. Samuel está de volta para falar desse caso, que é investigado pela Polícia Civil. Pois é, né, Wanderson? Um caso meio que inusitado, né? Isso aconteceu no distrito de Graúna, na cidade de Itapemirim, aqui no nosso litoral sul. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar prosseguiu até uma unidade de pronto atendimento em Marataízes para apurar o caso de que um homem havia chegado com 4 perfurações provocadas por arma de fogo. Bom, o crime teria ocorrido por volta das 4 da tarde em Graúna, mas a vítima afirmou não ter visto o autor do atentado e nem a motivação do crime. Os disparos atingiram, o Wanderson, para a gente ser mais claro, né, a área genital desse homem, né? E também perna esquerda e ombro esquerdo da vítima, que tem uma ficha extensa na polícia, com passagem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico, entre outras coisas que ele andou aprontando. E devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida aqui para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Agora, uma testemunha contou à polícia que o autor do crime teria saído de um bar, né, que fica às margens da rodovia que liga Marataízes à Safra, e efetuado os disparos. O caso está sendo investigado para a polícia. Agora, que coisa, hein? Não deve doer pouco não, né, Wanderson Amorim? Além de os disparos acertarem outras partes do corpo, principalmente nas partes íntimas, deve ter sido bem dolorido, hein? Esse, além de sair com um passarinho machucado, ferido, né? Não viu nada, não sabe de nada, mas a peça é uma peça bem cravada, né? De acordo com a polícia, né? Passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e uma ficha bem suja, bem extensa, né? Lógico que a Polícia Civil segue apurando esse caso, né, desse homem que teve que ser transferido para a Santa Casa de Misericórdia aqui de Cachoeiro de Itapemirim. O seu estado de saúde, no entanto, não foi divulgado pelo hospital. E é só a temperatura mudar um pouco que logo a gente vê crescer os casos de doenças respiratórias. E os médicos estão dando dicas, né, para você tentar fugir dessas síndromes gripais. Bastou uma pequena mudança climática que o Breno precisa tomar medidas imediatas para conter as crises de alergia. Eu preciso, à medida que o tempo vira, eu já preciso entrar com medicação, porque senão fica difícil de respirar, o nariz fica congestionado, atrapalha até o meu desempenho na faculdade, no trabalho. Então, se eu não entrar com medicação, eu não funciono. O estudante de 21 anos sofre com a lista de todas as ites que provocam grande desconforto. Eu tenho a sinusite, que geralmente atua nessa área aqui do rosto, que me provoca dor de cabeça, até mesmo dor no ouvido. Eu tenho a rinite, que provoca espirros muito frequentes, e isso se torna até um desconforto, tanto para mim quanto para quem tá perto. Eu tenho a bronquite asmática, que me provoca falta de ar. À medida que o tempo muda, eu já sinto a respiração ficando mais difícil, ficando mais ofegante. Então é tudo um combo que... tempo virou, eu já preciso me preocupar. Utilizando cerca de 4 medicamentos para tratar as doenças respiratórias que convivem com ele desde a infância, Breno precisou fazer um tratamento médico para amenizar as crises.
Eu fiz tratamento desde 1 aninho de idade até os 6, 7 anos, mais ou menos. Eu sou de Linhares e aí eu precisava vir para Vitória pelo menos uma vez por mês para fazer acompanhamento com o médico. E aí eu tomava uma injeção de corticoide todos os dias por vários anos. E isso provocou várias consequências na minha vida, como ganho de peso, ficar refém mesmo dessa medicação. Então foi um processo bastante complicado e também pelo fato de precisar aplicar uma injeção todos os dias. Então foi um período bem difícil da vida. Além de todas as consequências causadas em função da ingestão de alguns medicamentos, o estudante chega a gastar em torno de R$70 por mês com farmácia. A bombinha para asma, ela é fornecida pelo governo federal. Eu tenho pelo programa Farmácia Cidadã. E aí, com ela não tem gasto, que é o medicamento mais caro. Mas em torno de uns R$60, R$70 por mês com a medicação para as outras questões. O início do outono e o clima mais fresco são favoráveis para que as doenças respiratórias virem um motivo de maior atenção em quem sofre com elas. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia apontam que cerca de 30% dos brasileiros sofrem com alguma doença respiratória. Este médico intensivista fala sobre as principais doenças. Nessa época, as doenças mais comuns são a própria asma, né? A exacerbação da asma, a rinite alérgica, né? A própria sinusite, são as principais doenças que são provenientes nessa época do ano. Entre as alergias e síndromes respiratórias mais comuns está a sinusite, que é considerada a 5ª doença mais frequente no consumo de antibiótico do mundo. O especialista alerta de que forma identificar cada uma das doenças respiratórias. Se a pessoa já tem uma tendência à alergia, nessa época do ano o acúmulo de ácaros, né, de poeira, acaba sendo maior e com isso daí a gente tem uma predisposição maior para rinite. Quando o paciente já é asmático e tem essa mudança de queda de temperatura, automaticamente a asma ataca mais, né? Pacientes que estão congestionados, com febre, acabam tendo mais o quadro de sinusite. De acordo com o especialista, dicas simples podem aliviar os sintomas das doenças respiratórias. Uma boa alimentação rica em fibras e minerais, né, hidratação, exercícios físicos são medidas que ajudam a prevenção dessas doenças. O médico ainda alerta a importância de buscar um especialista para tratamento da doença. O médico especialista ele precisa ser consultado nessa época, não só nessa época, mas em todas as épocas, para poder ter o tratamento também de manutenção, né? Porque essa fase é a fase que agudiza mais as doenças. Porém, ela pode aparecer em qualquer outra estação do ano e por isso é importante o acompanhamento com o especialista. E assim, a gente encerra o Ronda de hoje. Obrigado pela sua companhia. Outras informações você confere em sinoticias.com.br. Nós temos o encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até mais!